a entrevista de TikTok mais bizarra de todas. Tá falando que seria duas mulheres para namorar isso? É, Tá falando que seria duas mulheres para namorar isso? é. Toda hora são recomendados esses vídeos de entrevista, né? Mas então, tem um perfil novo. Eu adoro chamado ver, Vini mano. Machado, que faz esse Sempre tipo de parece vídeo. mesmo. Parece que ele tem o dom pra achar pessoas mais alternativas que dão umas respostas bem fora do comum. Mas aí que tá, em uma das entrevistas que viralizou, O cara entrevistando fora do hospício, na frente do hospício. pô, o entrevistado não era assim. Mas aí que tá, em uma das entrevistas que viralizou, o entrevistado não era simplesmente alternativo e nem deu uma simples resposta alternativa. Acontece que ele deu a resposta mais bizarra e doentia que eu já vi nesse tipo de entrevista. Então, bora ver esse vídeo, a repercussão e mais alguns vídeos desse perfil que parece ser muito bom. Ah lá, quase 2 milhões de views Eita. no Instagram, 10 milhões no Twitter, mais de 1 milhão no TikTok. O treco viralizou lindo, né? Gosta de homem ou de mulher? Nossa, tomara que viralize aqui no nosso canal também, galera. Ó, lembrando aí, pessoal do YouTube, curte e comenta o vídeo, tá? E se não tiver inscrito, se inscreve no canal. Você namoraria uma mulher que já tem filhos? Só que o treco viralizou lindo, né? Gosta de homem ou de mulher? Mulher. Você namoraria uma mulher que já tem filhos? Depende. Do quê? Se for mulher ou homem. Por quê? Se for mulher, aí eu tenho duas mulheres. Aí vai crescer, eu vou ter a mulher que eu namoro e mais a mulher, talvez, que cresça. Como Olha a assim? resposta. O cara namoraria uma mulher que já tem filhos, se o filho for uma garota. Daí ele vai esperar Gente! Que absurdo, véi. a enteada dele crescer pra namorar tanto a mãe como a filha. Meu, É esse tipo de cara que gosta de mãe solteira, viu, chat? É esse tipo de cara que gosta de mãe solteira. Que nojo, mano. a enteada dele crescer pra namorar tanto a mãe como a filha. Meu Deus. E com essa lata, véi. São tantas camadas, né, dessa resposta imoral. Ela basicamente tá em uma corda bamba entre o pedo e o incesto. E pra deixar bem Nojento! claro que é isso mesmo, ele ainda explica a resposta pra ninguém ficar na dúvida. Pra todo mundo entender que se ele namorasse uma mãe solteira, ele ia querer namorar a mãe e a filha ao mesmo tempo. Eu vou ter a mulher que eu namoro e mais a mulher, talvez, que cresça. Tá Que falando talvez seria que duas mulheres cresça. para namorar. Que talvez que cresça. Por qual motivo ela não ia crescer, velho? Não, é bizarro, é horrível. Foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. Isso. É, Então se fosse homem, não dava. Tá falando que seria duas mulheres para namorar isso? é. Então se fosse homem, não dava. Não, não dá não. É aquela coisa, né? Se o cara responde isso abertamente, o que ele não faz quando tá por fora de uma câmera? Quer dizer, o maluco ia ver. Não, eu não quero saber do histórico desse cara, não, mano. Do histórico do navegador desse cara. Todo o desenvolvimento da criança, aí quando a criança crescesse, ele ia formar um trisal com a mãe e a filha. O quão doente a pessoa tem que ser pra pensar nisso, né? Ainda mais expressar isso em uma entrevista de forma não irônica. Bora ver o que a galera tá falando aqui. Será que esse cara tem algum Parece problema? uma Tatsumi de One Piece. E aí, parece? Caraca, mas igualzinho. Não entendo aonde ele foi pedo. Ele disse que se casaria com uma mãe solteira que tem filha e que esperaria a filha crescer pra ter duas mulheres. Aonde tá a pedo? Então, se o cara casar com uma mãe solteira com filha, se presume que ele vai ajudar na criação da filha. Agora, imagina E ele vai ser literalmente padrasto. me criando a sua filha, já babando e pensando em ficar com ela desde criança no Ô, futuro, quando nojeira. ela tiver um pouquinho mais velha. É, bizarro e piora, tá? Tem um pessoal que tá se desdobrando, dando mortais de interpretação pra tentar passar pano pra merda Não. humano do vídeo. Não tem gente Ele passando quis pano pra dizer que isso. Se o filho da mulher que ele vai namorar for mulher, ele terá que bancar as duas pelo resto da vida. Seria como se namorasse duas. Cara, não, ele não quis dizer isso. E outra, e se fosse homem, aí não teria que cuidar pelo resto da vida? Sem falar que, se esse fosse o caso, por que caralhos ele escolheria a opção mais cara e deixaria a mais barata de lado? Então, não, eu consigo bater o martelo aqui e dizer que claramente ele queria formar um trisal incestuoso de mãe e filha. Tá falando que seria duas mulheres para namorar isso? É,
Então se fosse homem, não dava. Gente, a humanidade tá perdida, véi, na moral. Eu acho que ele quis dizer que se ele namorar com uma mulher que tem filha, quando essa filha crescer, ele também terá que continuar bancando. Ou seja, seria como se ele tivesse duas mulheres. Não, ninguém falou sobre bancar, Mas ninguém. ele tem não. algum grau de autismo, não sei. Aí acabou se enrolando e saiu essa bosta aí. Com Mais uma vez, certeza. isso não faz sentido porque ele escolheu a opção mais cara. Ele quer a mulher com filha especificamente, sem falar que ele confirma claramente isso. Não, isso é uma ofensa com os autistas, cara. É sobre a questão do transtorno, pode ser, né? O que pode acabar Não é possível que tem gente defendendo isso, sempre tem criando um outro doente. problema, já que milhões de pessoas viram isso. Então, não sei, talvez tenha faltado um pouco de tato do entrevistador pra perguntar, levando em conta que ele é novo na internet, né? Mas, independente do Nossa. caso, eu diria que tem que tratar, porque pela resposta tá complicada aqui. O que me tranquiliza é que um maluco com uma lata dessas nunca vai arranjar alguém. Não sei. Graças velho. a Deus. Tem doido pra tudo nesse mundo, tá? A impressão que eu tive é que isso é aqueles vídeos fake só pra alimentar uma narrativa. Ainda bem que mãe solteira é exigente, né, chat? No caso, uma narrativa feminista. Estão tentando atacar os homens, qualificando-os só pra alimentar uma narrativa. Tudo nesse Calma aí, mundo, não- tá? não A impressão escutei. que eu tive é que isso é aqueles vídeos fake só pra alimentar uma narrativa. No caso, uma narrativa feminista. Estão tentando atacar os homens, qualificando os padrastos de possíveis abusadores. Isso tá virando inferno. Véi, eu duvido muito disso. O mais provável é que esse cara tenha algum problema mesmo. Quer dizer, uma pessoa normal não diria isso abertamente de forma séria e muito menos se submeteria a dizer esse absurdo e ser linchado por aí só Eu conheço uma cura pro que ele tem. pra ajudar um TikToker a fazer vídeo, né? Sim, filha da puta, o cara ia dar uma entrevista se fingindo de pedo pra ajudar feminista. Difícil, né? Eu só imagino o TikToker pensando, ok, hora de ganhar umas views. Mas bora ver outros vídeos desse mano que viralizaram por aí. Não, espero que não venha mais. Os mesmos que viralizaram em uma plataforma, viralizaram na outra. Os algoritmos estão em dia, pelo jeito. Você gosta de homem ou de mulher? Os dois. Por 200 mil por mês, você Ô, louco, chat. É dentro? É dentro? Fariam? abriria um OnlyFans? Não. Por... Gosta Ô, de louco. homem ou de mulher? Os dois. Por 200 mil por mês, você abriria um OnlyFans? Não. Por quê? Porque eu sou fiel à minha esposa. E se Ô, você não tivesse, louco. talvez, pensaria? Olha, eu vou falar bem o real. Não. Caralho, que estilo diferenciado. Eu tô mais surpreso Esse aí tem valor, hein? aquilo que com a resposta. Então o cara é bi, usa saia, tem esposa e não abriria OnlyFans porque é fiel, ok? Esse bairro aí Eu chamaria esse pra um churrasco, tá? é a Liberdade lá em São Paulo. Eu não consigo O imaginar cara é based, mano. Viu como não pode jogar um livro pela capa, galera? porque é fiel, ok? Esse bairro aí é a Liberdade lá em São Paulo. Eu não consigo imaginar outro lugar pra achar pessoas com esse estilo aí. Você gosta de homem ou de mulher? Dos dois. Que caiu na rede é peixe. Caiu na rede, é peixe. Por 200 Ô, mil louco. por mês, você abriria um OnlyFans? Não. Por quê? Ah, eu acho que envolve muito mais do que dinheiro. Envolve também a sua imagem. Eu não abriria. Quanto bi por metro quadrado, né? Mas sobre Será? a pergunta, eu acho que poucas pessoas abririam. Não sei se eu Assim, confio a nela. vergonha com família e amigos é grande. O risco de não dar certo é absurdo. E eu acho, inclusive, que quem abrir um OnlyFans tem que ter no mínimo uns 300 mil seguidores em alguma plataforma. Senão é muito difícil de dar certo. Vamos ver outra aqui. Gosta de As homem ou de aparências enganam? Enganam? De mulheres. mulher? Você namoraria uma mulher que já tem filhos? Maria. Se fossem 4. Cara, acho que não depende, assim, a quantidade de filho. Se eu gostasse da pessoa, tivesse amor por ela, criaria os 4 filhos sem problema. Velho, haja dinheiro. Um já é complicado. Imagina criar 4 filhos dos outros ainda. Sem falar que caso você se separe, tem a possibilidade ainda de ter que pagar pensão pra 4 filhos dos outros. A possível dor de cabeça não vale a pena nem fodendo. Bancaria? No vídeo que a gente reagiu esses dias que falava sobre mães solteiras, teve uma pessoa que comentou falando que a irmã dele começou a namorar uma mãe solteira que tinha, tipo, uns 5 filhas e que era um pesadelo. Imagina, velho. Nossa, que castigo, mano. Eu não sei se eu pedi pro pessoal curtir e comentar no vídeo, mas se eu não pedir, só lembrando pro pessoal que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, curtir e comentar o vídeo, tá? E pra se inscrever no canal, caso você já não tenha se inscrito. Eu acho que eu já falei isso, mano, mas só pra garantir.
Maria? Bancaria. Meu maior sonho é bancar minha mulher. Essa aqui é pra cá. Bancaria. Aí, ó, provedora, tá? Possível dor de cabeça não vale a pena nem fodendo. Bancaria? Bancaria. Meu maior sonho é bancar minha mulher. Essa aqui é pra casar, hein? Você acha que você amaria como se fossem seus filhos? Dependendo do tipo de relação, acho que dá pra criar sim. Tem que ver na prática. Agora, só Acho. falar é um absurdo, tá? Deus me livre, meu marido tem, e se eu pudesse voltar atrás, nem tinha. Ô, louco! envolvido. Olha aí, nem mulher quer assumir filho de homem. Eu sonho em alguém Ah, não, falar não isso tem castigo, não tem castigo pior, não. pra mim. Quase 40 anos, não vi um homem dizer isso. Tá bom, mal amada. Nessa nova era, não vamos encontrar um homem de verdade. Então quer dizer que um homem de verdade é um homem que cria e possivelmente banca 4 filhos dos outros. Você não acha que talvez, e só talvez, você esteja exigindo demais, não? O comprador quer desconto, o funcionário quer aumento. A ex quer pensão, Você gosta de homem ou de mulher? De homem. Não, quer dizer, de mulher, quer dizer, perdão. E O quê? essa qualquer fã tem... O cara teve a proeza de errar a pergunta de se você gosta de homem ou de mulher. Já ouviram aquela coisa de que geralmente a primeira resposta que vem na nossa mente é a verdadeira? Você namoraria uma mulher que já tem filhos? É que depende da minha saúde financeira, mas sim, eu não namoraria. Foi por mim, não tem problema ter filhos. Aí, ó, sempre tem um pra assumir e bancar a farra, tá aí. Se você tivesse meio mal, não. Não tô ganhando muito bem, né? Então, tipo, só de sustentar uma pessoa e também ter um filho, porque filho é caro, né, cara? Tanto maternidade, quando ele ficar maior, uma escola, por aí futuramente, quer dar uma vida boa pro filho, né? Então, eu acho que não. O pai da criança simplesmente não existe, né? Os caras quase sempre ignoram a possível existência do pai. Trabalha com o quê? Menino brigadeiro. Por 200 mil reais, você abriria um OnlyFans? Não. Prefere um trabalho honesto ali? É melhor vender brigadeiro, ter né? essa exposição? Sim, meu corpo não tem preço. Pior que ser do job tá tão normalizado na internet que eu até estranho quando vejo mulher com valores sem ser na vida real, doideira. Trabalha mais ou menos quantas horas por dia? Com a média de caixinhas que eu vendo, umas 4 horas e meia, mais ou menos. E quantos que você vende mais ou menos por dia? Hoje, 42 caixinhas. Dá quanto isso mais ou menos? Quase 500. Olha aí, Nossa. se a menina vendesse todo Caramba, mano, eu vou vender brigadeiro, na moral? dia, ela ia faturar 15 mil por mês com umas 4 Trabalhar 4 horas por dia, ganhar quinhentão vendendo brigadeiro. Galera, adeus. 6 horas de trabalho. Deve dar pra Compensa. tirar por baixo uns 6, 7 mil líquido no bolso, dependendo. Quanto que dá isso no mês? Faz as contas aí. Trabalhando todo final de semana. Melhor que OnlyFans. Mas não é em vão, tem um objetivo. Qual que é teu objetivo? Ela quer se casar. Vocês apostam quanto que ela tá vendendo brigadeiro pra se casar? Foi. Intercâmbio. Pra Ah, onde que você quer ir? Pra Londres. Tem alguma coisa uau! lá que tem Que isso, cara? Eu sou fã dela. Eu sou fã dela. Canta. Inglês. E o lugar também, né? Turista. Eu não sei de quanto ela precisa. Uau! Mas se pá que em um ano E o lugar. Aonde que você quer ir? Pra Londres. Tem alguma coisa lá que te encanta? Inglês. E o lugar também, né? Turista. Ó, quer fugir do Bostil, mano. Tem coisa melhor. Essa aí é pra casar, hein? não Eu julgando ela querendo se casar, mas essa aí é pra casar. sei de quanto ela precisa, mas se pá que em um ano até menos ela bate a meta só com a renda extra dela, da hora. Desejo sucesso aí pra ela, tratamento pro cara bizarro do começo do vídeo e esse cara vai longe se continuar postando, tamo junto, é só o começo. Nossa, mano. Eu nunca vou me recuperar desse vídeo, velho. Nunca.